Então, bom dia, gente. Dando sequência, então, às nossas aulas sobre AVC isquêmico. Hoje a Bruna vai falar sobre um tempo de janela prolongado para trombólise e vai abordar um artigo, então, que foi publicado no New England. Então, bom dia. Como a doutora Carolina comentou, a gente vai conversar hoje, então, sobre um artigo publicado no New England Journal, onde ele fala sobre uma trombólise guiada por imagem de perfusão em uma janela de até 9 horas desde o início dos sintomas de um AVC isquêmico. Esse artigo, então, ele foi publicado em 2019, um artigo que vem dando continuidade a uma série de pesquisas e, enfim, trabalhos aí sobre essas janelas mais prolongadas no tratamento e na abordagem do AVC isquêmico. Então, lembrando que o AVC isquêmico, ele tem, pelos guidelines atuais, aí uma janela bem pré-determinada, né, por meta-análises e trials prévios, que define o AVC isquêmico com uma janela de 4 horas e meia para trombólise, né, e esses estudos, além de auxiliarem nesse tratamento, ainda levanta-se, né, um questionamento dentro da literatura se, mesmo tendo um tempo mais decorrente, um tempo de janela um pouco maior, se essas imagens com estudos de perfusão podem identificar áreas potencialmente viáveis além desse período e qual seria, né, o desfecho, se há ou não uma melhora funcional desses pacientes, mesmo após essa janela já predeterminada. Esse estudo, então, ele tinha como objetivo de avaliar se a fibrinólise com alteplase, ela guiada por estudos de perfusão cerebral com pacientes com AVC isquêmico nessa janela maior do que 4 horas e meia, né, com áreas de um infarto pequeno, então um core isquêmico pequeno associado a uma área de hipoperfusão grande, teria ou não um benefício e se teria realmente uma melhora do status funcional. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, com grupo controle placebo. O tempo de intervenção, então, foi o início da intervenção de 4 horas e meia até 9 horas desde o início dos sintomas, incluindo os pacientes com o wake-up stroke, tá? E os pacientes que entraram para o estudo, né, que foram selecionados, eram pacientes que tinham status funcional prévio considerado como ótimo até pelo estudo. Então, pacientes com score de ranking modificado menor do que 2. E o AVC isquêmico, né, que foi também pela escala NIH, graduado entre 4 e 6. Lembrando que quanto maior a pontuação do NIH, maior a gravidade do paciente e das lesões. Aqui pra gente lembrar, então, a escala modificada de ranking, né, sendo 0 aí, paciente sem nenhum sintomas, até 6, onde vai piorando essa autonomia e aumentando, na verdade, a dependência do paciente para cuidados básicos de vida, tá? Então, no trabalho, esses pacientes foram divididos em 2 grupos, os grupos que foi feita a intervenção com alteplase e um grupo placebo. Para que pudesse ser diferenciado, enfim, e avaliado o tamanho dessas áreas de injúria, né, e a investigação, foram utilizados 2 métodos de imagem, a tomografia com perfusão e perfusão de fusão pela ressonância magnética. As áreas de mismatch foi definida pelo estudo numa razão ali de 1 para 1,2 entre o volume da hipoperfusão e o core isquêmico que foi determinado, e também avaliado ali com essas áreas com um fluxo sanguíneo menor do que 30% de um fluxo normal. Além dessa abordagem da alteplase ou nos grupos placebos, as demais medidas que já são instituídas pela literatura e por guidelines de tratamento do AVC isquêmico foram mantidos. Como critério de exclusão, ficaram fora, não fizeram parte do estudo, então, os pacientes que eram candidatos à trombectomia ou que o avaliador considerou que tinham grandes chances e um benefício de ser abordado pela trombectomia. Então, além da metodologia, né, o estudo foi feito, então, desde agosto de 2010 até junho de 2018. Inicialmente foi determinado um número de 310 pacientes no total do estudo, já levando em consideração dentro desse número aí os pacientes que perderiam segmento durante
o tempo de estudo ou que não, em alguma fase não manteriam mais a continuidade durante o trabalho, tá? Mas devido ao tempo e durante essa, na verdade, escolha da seleção dos pacientes, houve a publicação do estudo Wake Up Trial, né, onde ele mostrou que essas alterações, né, os sintomas neurológicos com início em até 4 horas e meia, ou você avaliando pelo exame da ressonância, né, de que tem um tempo ali de decorrência de até 4 horas e meia, mas guiado pela ressonância, teria um benefício sim de fazer a fibrinólise. Então, por isso, acabou tendo um conflito ali de continuar esse estudo do Extended Trial por conta da publicação do Wake Up Trial. Tá? A pesquisa, então, conseguiu fechar o estudo com 225 pacientes que foram inclusos. Foi determinado, então, que o desfecho primário seria observar a presença de um score de 0 até 1 no ranking, né, até 90 dias, após 90 dias de intervenção, onde a gente visualizaria aí um resultado funcional excelente com retorno das atividades desses pacientes que tiveram esse desfecho. E como outros objetivos secundários, incluiria a avaliação do score de ranking também, mas após 90 dias de intervenção, onde a gente observaria a distribuição de cada grupo com essa questão da melhora funcional e se haveria indicação ou não de alguma independência ou melhora progressiva desse déficit funcional. Tá? Os desfechos de segurança do estudo incluíram a mortalidade desses pacientes em 90 dias, a presença ou não de algumas outras alterações, como hemorragia intracraniana, decorrente até da própria fibrinólise, ou por piora do quadro neurológico e até mesmo a presença aí de um AVC hemorrágico sintomático. Além disso, eles incluíram como outro desfecho de segurança o aumento de 4 pontos ou mais no NIH após 36 horas de intervenção. Dos resultados, então, que eles obtiveram, a média de idade dos pacientes ficou em torno aí de 70 anos, 73 para os pacientes com intervenção de alteplase e 71 do grupo placebo. O NIH médio ficou entre 12 para os pacientes do grupo alteplase e 10 do grupo placebo, tá? 25% dos pacientes ficaram aí numa janela de abordagem entre 6 a 9 horas, 10% desses pacientes foram já numa janela menor de mais do que 4 horas e meia até 6 horas, e a maior parte dos pacientes, ou seja, em cerca de 65%, foram pacientes que acordaram já com o déficit. A maior parte, né, na verdade 70% desses pacientes já apresentavam lesões oclusivas de grandes vasos, então ali em território de M1, M2 de carótida interna. Aqui o que a gente já conversou um pouquinho, né, que é mais de 70% então dos pacientes com oclusão. A tabela ficou um pouco pequena, mas cortar ficaria um pouco ruim ali para a gente poder observar, tá, dos resultados. E então a gente observa que no grupo alteplase ele teve um desfecho um desfecho primário significativamente relevante, aí um P menor do que 0,05 após 90 dias dessa intervenção, tá, com um risco ali, uma razão, risk ratio ajustado, tá. O desfecho secundário, então, desses pacientes, ele não mostrou pra gente muita mudança significativa ali nesses grupos. Então, o que a gente pode ver nessa tabela? Uhum. Então, aqui, o estudo objetivou como desfecho primário uma melhora no ranking. Uhum. E essa melhora no ranking, ela deveria ser de 0 a 1. Então, um paciente que tem uma funcionalidade normal ou quase normal, tá? Uhum. A gente vê que o p-valor, ele não foi significativo, mas numa análise ajustada, ele foi. Então, foi feita a primeira análise estatística que não foi, e aí foi refeita essa análise ajustada com os dados, e foi visto que, então, sim,
foi significativo fazer trombectomia nos pacientes que têm de 4 horas e meia a 9 horas e eles tinham uma melhora funcional. O que acontece? Esses pacientes tiveram um aumento do risco de sangramento intracraniano. Então, quando você vê aqui, ó, sangramento intracraniano sintomático, que é um sangramento significativo, numa análise inicial também não foi variável, tá? Então, 0,07. Mas, na mesma forma, na análise ajustada, o p-valor já foi um pouco mais significativo, né? Então, aqui dá bem quase o limite de corte, 0,053. Então, esses pacientes, embora melhorassem o ranking, eles tinham um sangramento maior. Em relação a óbito em 90 dias, não foi significativo, tá? Em relação a desfechos secundários, o que eles viram? Eles quiseram analisar aí separadamente ranking por ranking. Eles viram tempo de recanalização também, então como que você avalia uma recanalização do vaso? Então, por um exame de imagem posterior, que foi feito em 24, 72 e até 90 dias, para ver se esse vaso abriu, né? Então, muitas vezes a gente consegue recanalizar, mas nem sempre a gente consegue ganhar em melhora funcional do paciente. O que eles viram? Eles viram aqui, então, com essa distribuição de tempo, só que como eles tiveram que interromper esse estudo antes, retirar os pacientes que eram wake-up stroke. Então, aqueles pacientes que entraram no estudo, como você comentou, eram pacientes que tinham ou mais de 4 horas e meia ou um tempo indeterminado. Só que esses pacientes que tinham um tempo indeterminado, no mesmo momento, entraram no estudo do wake-up stroke. E o que foi visto? Que se você trombolizar guiado pela ressonância, quem não tem ainda alteração no flare, sem saber esse tempo, esses pacientes teriam benefício de fazer uma trombólise. Então, eles tiveram que retirar esses pacientes. E eles selecionavam até quase 65% do total. Então, ficou uma amostra muito ruim para eles fazerem uma análise estatística de desfecho secundário. Então, a gente só pode analisar desfecho primário e aqui os desfechos de segurança, que são morte e sangramento intracraniano. Em desfecho secundário, em que a gente vai ver o ranking mais detalhado, o tempo de recanalização, porcentagem de reperfusão, abriu o vaso 50% ou abriu o vaso mais de 90%. Então, tudo isso a gente não consegue fazer uma análise estatística bem determinada e não temos um p-valor. O que a gente tem é um intervalo de confiança. Mas veja que muitos dele, o intervalo de confiança cruzou 1, né? Então aqui, ó, desfecho funcional cruzou 1, que mais que cruzou 1 aqui? Recanalização e até 72 horas cruzou 1. Então, quando o intervalo de confiança cruzou 1, nos chama a atenção de que talvez isso aqui, se fosse feita análise estatística, ela não nos mostraria nada de positivo. O que ficaria um pouco em dúvida é aquelas que não cruzam 1, né? Que são já desde acima de 1, que são as outras. Poderiam ser benefício? Poderiam, mas a gente não consegue extrapolar isso porque não conseguimos fazer uma análise estatística. O que a gente sabe é que teria benefício de fazer, porque o paciente teve um desfecho funcional melhor, mas a gente tem mais risco de sangramento. Só que a amostra acabou ficando muito pequena e muito insignificante. Então, a gente não conseguiu extrapolar isso para o que a gente chama hoje da população. Então, não podemos usar esse estudo para nos guiar para a população. Esse estudo ele serve para nos mostrar que isso pode ser uma possibilidade, mas precisam de muitos mais estudos. No momento que a gente sabe que se a gente fizer, vai aumentar o tempo, a probabilidade de sangramento. Então, a gente acaba optando por não fazer, tá? Então, é isso que nos diz essa tabela. Aí aqui, né, como a gente já conversou então sobre a distribuição da escala ranking, né, onde a gente observa que os pacientes que tiveram desfecho, né, uma melhora do score de ranking de 0 e 1, nos pacientes que tiveram abordagem por alteplase, ele é um valor um pouco superior aos pacientes que não tiveram intervenção e que ficaram no grupo placebo, observando então avaliando os números absolutos, essa melhora do nível funcional, mas em pacientes com um score de ranking já bastante
elevado, ou seja, um score 5 ou 6, bastante graves, já não teve tanto benefício, ou seja, o desfecho desses dois grupos foi quase semelhante entre eles, se a gente for comparar em números absolutos. Na prática, então, esses pacientes com esse AVC isquêmico num tempo maior, de uma janela de 4 horas e meia, 6 horas, eles ainda precisam de estudos que vão nos auxiliar e guiar essa terapia de perfusão, né? Ainda a gente tem essas diferenças e a dificuldade em avaliar, na verdade, com estudos significativos e que tragam realmente uma comprovação de que esse estudo, essa abordagem de um tempo mais prolongado seja realmente efetiva a longo prazo para o paciente, né? Ela está de acordo ainda com os dados encontrados no Wake Up Trial, teve essa questão do estudo ser encerrado por conta aí do número de pacientes que foi realmente abordado ser bastante semelhante aos pacientes que se encaixavam no trial, nesse outro trial, né? E até o próprio artigo cita como uma limitação esse impacto dessa avaliação do desfecho secundário pela abordagem estatística, até mesmo pelo número de pacientes, que não era o número em que eles gostariam de ter inicialmente avaliado. Tá? Nesse meio tempo também alguns pacientes que tinham critérios para início da abordagem endovascular, ou seja, a trombectomia, também era semelhante com alguns pacientes que faziam parte e que eram no perfil do estudo, então isso também tem bastante interferência aí nos resultados que eles nos demonstraram. E era isso. Obrigada. Acho que esse estudo ele é um pouco confuso em analisar em muitos aspectos, porque ele nos traz uma possibilidade de aumentar a janela de reperfusão. Ele nos mostra que isso foi significativo, mas ele também acaba não conseguindo extrapolar isso para a gente usar hoje em dia. Então, o que a gente sabe? Se você quiser estender uma janela, seja ela qual for, de trombólise ou de trombectomia, você vai precisar de exames que te deem respaldo a isso. Então, o que você vai precisar ter? Você precisa ter uma angiotomografia ou uma ressonância e você precisa ter um software para poder analisar fluxo sanguíneo cerebral. Então, foi através do software Rapid que eles conseguiram avaliar. Então, isso que a Bruna comentou sobre avaliar como 30% da área de volume de fluxo sanguíneo cerebral, a gente entende como core isquêmico. Então, quando você faz uma angiotomo ou uma angioresso e você analisa isso através do Rapid, que é esse software, o que você vê? Você vê volume de sangue. Eu tenho um volume de sangue ideal no meu cérebro e eu tenho uma área que tem um volume que é menor do que 30% do resto. Se esse volume de sangue ali é menor do que 30%, isso caracteriza um core isquêmico. Mas óbvio que se eu não tiver esse software, eu não vou conseguir fazer essa análise. Então, para eu poder estender janelas, eu preciso de tecnologias que me deem respaldo a isso, né? Para a gente poder extrapolar isso para o nosso mundo atual, principalmente para o nosso país, é bem difícil, né? Então, são poucos hospitais que têm esse software para que eles consigam nos ajudar. Então, a maioria das pessoas não vão ter. O que a gente sabe a janela é até 4 horas e meia. Passou de 4 horas e meia, fique sempre com o pé atrás. Não coloque esse paciente em risco, né? Se você puder avaliá-lo de outras formas, se você conseguir fazer uma análise de grandes vasos e ver que esse paciente talvez tenha indicação de fazer uma trombectomia, aí você poderia estender a janela, porque aí sim os estudos são um pouco mais robustos e nos dão mais respaldo. Mas para estender janela de trombólise, a gente viu que não temos aí um estudo que nos guie, nos dê um respaldo importante quanto a isso. Então, estudos negativos ou estudos ainda que não são tão robustos, eles também não nos ajudam a fortalecer a nossa conduta, né? Então, em dizer, olha, ainda não é o momento, não podemos fazer isso.
tá? E quando a gente tromboliza um paciente em wake-up stroke, é aquele que a gente comentou na aula passada. Então, é um paciente que tem um flare pouco alterado, muito provavelmente esse paciente teve um AVC recente, só que a gente não sabe essa janela, né? Então, usamos dos exames de imagem para poder nos respaldar e nos ajudar a tomar essa decisão, porque sim, tratar o AVC isquêmico tem benefício e ajuda o paciente, mas temos que fazer isso com cautela e sabendo em quem que a gente vai poder fazer essa medicação ou não, tá bom? Muito bem, parabéns pela apresentação. E acho que é isso, gente.